Sabe que o mês de Sivan ele está ligado exatamente a coisas muito importantes dentro da Torá, né? Então a gente percebe aí que o mês de Sivan ele está ligado à entrega da Torá, à entrega de Neviim, Ketuvim. Ele é o terceiro mês, por isso que ele é assim. Ele é representado pela letra Zayin. Dentro dessa letra Zayin, a gente tem o sentido do nascimento dos dois irmãos, Yaakov e Esav. Então, todos esses personagens eles vêm à tona exatamente no mês de Sivan. E é disso que está sendo falado aqui. Então, também é a época que, como nós falamos que Moshe ele nasce, ele morre também, né? E ele também aqui é o 12º mês do ano, que também é representado pelo Zayin, pelo Rei, que é o número 12. A gente sabe que a gente tem o calendário hebraico, ele tem alguns anos novos que nós chamamos de Rosh Chodesh. Um é civil e outro é religioso. Então, tudo isso está dentro dessa questão do mês de Sivan, né? E vai ser exatamente falando dessa questão da Torá, porque a Torá é gêmeas. A gente sabe que a Torá ela tem uma parte que é de Esav e a gente sabe que ela tem uma parte que é de Yaakov, né? E justamente representados por esses dois irmãos. E dentro disso, a gente sabe que eles são idênticos, são gêmeos. Então, a gente sabe que é um mês muito importante e que dentro desse mês nós recebemos também a Seret Hadberot, que são as 10 leis da Torá, e está ligado também à tribo de Zevulun, que é a parte que está ligada a essa questão toda. Então, dentro disso, a gente tem todo esse sistema codificado dentro dessa festa. Então, a gente vê isso dentro desse nosso sistema, vê isso dentro da nossa intenção, vê isso dentro de como tudo funciona na Torá. Tudo é muito exato, tudo é muito certo. Então, aqui, a ideia do que está sendo falado agora é que estava havendo, né, os escribas do rei, ou seja, aqueles que iam entender a Torá novamente, depois de um exílio que aconteceu, foram convocados naquele momento. Então, era o 23º dia do mês, isto é, o mês de Sivan, e as cartas foram escritas, ou seja, esse rabino ele começou a enviar, a mostrar espiritualmente como a Torá seria agora para a construção do segundo templo. As bases já estavam formadas para a construção do segundo templo. A gente tem aqui a Estéia 8,15, e diz aqui o seguinte: Mordecai deixou a presença do rei. Veja, o rei ele não tem um nome, então é o Eterno, com vestes reais de azul e branco, com um magnífico coroa de ouro e um manto de linho fino e lã roxa. E a cidade de Xuxã ressoou aos gritos e alegria. Veja, então ele saiu de lá bem bonito, né? Bem cheio da presença divina, porque ele estava em Xuxã. A gente já falou que Xuxã tem a ver com Xoxaná, que é a questão desse mundo que nós vivemos, que é formado como uma rosa, vermelha e branca no meio dos espinhos, enquanto um pode trazer sobre si, né, uma questão muito, muito profunda, de castigo, outras pessoas podem trazer alegria. Se a gente observa aqui esse texto, a gente está vendo que são as descrições do que tinha dentro do templo sagrado, na verdade. O que está sendo definido aqui é algumas coisas, por exemplo, púrpura, tá vendo? A gente tem uma aula no canal que fala sobre isso, Vergamã,
que é a cor roxa ou púrpura, né? E a gente sabe que essa palavra argamã, ela também tem outro segredo. Veja como toda questão ela é muito meditativa, onde essa palavra argamã ela vai ter todo um sentido diferente do que realmente parece no texto, né? Então aqui a gente tem os arcanjos. Na verdade, a palavra argamã está falando dos arcanjos. Uriel com Aleph, Rafael com Resh, Gabriel com Gimel, Mihael com Mem e Nuriel com Nun. Tá vendo? Então, quer dizer, toda a corte celestial estava acompanhando aquela alma que era serva de Hashem. E que agora aqui a gente tem esse nome aqui, ó, que é escondido no texto, que é um nome divino. E aí o que acontece? Esse nome em si, né, que é descrito aqui, e aqui nesse nome, Aleph, Yud, Rei, Re, que está no Esther 9.1, né, eu tenho aqui esse nome Aleph, Yud, Re, Re, que é um nome divino também, e tem que ser meditado. E assim, diz aqui que dentro desse texto, que é o mesmo de cima, né, ou parecido com o de cima, e assim no 13º dia do mês, do segundo mês, isto é, no mês de Adar, quando a ordem ou decreto do rei, do Eterno saiu, ou seja, já estamos preparando para Purim, para as outras festas, deveriam ser executados o mesmo dia em que os inimigos dos judeus esperavam pegá-los em seu poder. Aconteceu o contrário. Os erudis colocaram seus inimigos em seu poder. O que aconteceu lá em cima, quando a gente coloca os nossos inimigos no nosso poder. E aí entra uma grande questão. Uma aluna, esses dias, perguntou para mim que ela estava assustada com o Terrilim. Porque tem até Terrilim que fala, e pegaremos os seus filhos, e bateremos na rocha, e são coisas pesadas. Mas a gente tem que entender que esses inimigos são eternos. Você está falando do seu ego. Você está conseguindo vencer o seu ego? Você está conseguindo botar a Torá acima de todas as coisas? Ela é prioridade na sua vida? Você consegue botar ela em todas as coisas dentro da sua casa? Ou ela só é para alguns momentos especiais? Então, quer dizer, se ela só é para alguns momentos, é porque o seu ego ainda não conseguiu ser quebrado pela Torá. A sua alma não entendeu ainda que tudo tem que ser resolvido e feito através da Torá. E que a Torá ela deve ser seu manual. Muito bem. E aí a gente continua. Chega aqui no Esther, no 9.4. Então, nós temos aqui, mais uma vez, codificado, não é? E diz aqui, pois Mardoqueu era agora poderoso num palácio real, e a sua fama se espalhava por todas as províncias. O homem Mordecai estava ficando cada vez mais poderoso. Quer dizer, cada vez mais ele estava grande no mundo espiritual. E, diferentemente que muitas pessoas pensam, ser grande no mundo espiritual é ser pequeno nesse mundo. E aí isso confunde muita gente que estava acostumada com a velha religião. Então, quanto mais humilde é uma pessoa, talvez até menos posse aquela pessoa tenha, quanto menor ela é, assim como o rei Davi, que era o menor dos seus irmãos, maior ela é no reino espiritual. E a Shem quis assim justamente para que as pessoas pudessem entender que ele é que está atrás de tudo. Não somos nós somos um instrumento e só fazemos aquilo que ele ordena. E aí aqui vai estar codificado esse nome, Yud, nome de Yud, que nós já vimos na outra aula, aqui codificado. No Esther 8.15, nós temos esse nome aqui, codificado no nome, né? Mordecai deixou a presença do rei, com vestes reais de azul e branco, com a magnífica coroa de ouro e um manto de linho fino e lã roxa. E a cidade de Xuxã ressoou em gritos de alegria.
Aqui nós temos o nome sagrado Yud Kaf Shin. A gente sabe que o Kaf, quando ele vem para o final da palavra, ele muda a sua forma, ele se torna uma letra sofite. E aqui nós temos um nome sagrado que não está dentro dos 72 nomes, mas que está dentro das codificações de trançados de nomes do Eterno, tá vendo? Então eu tenho aqui uma menorá, não é? De 7 braços, não como ela tem que ser realmente, porque ela não é assim. Nós temos a aula lá sobre a menorá no nosso canal, ela é reta, toda ela é reta. E aqui nós temos os nomes divinos, muitos nomes divinos traçados, e aqui embaixo nós temos esse nome sagrado que está codificado no nome, nessa história aqui de Esther, no 8:15. Agora eu gostaria de ler, né, com vocês que não leram ontem comigo, a questão do jejum, né? Exatamente para a gente entender isso aqui no livro de Isaías, no 58. Vamos olhar bem e fazer uma análise textual também, porque é importante, ainda quando traduzido, ainda fica muitos resquícios, né, do que realmente foi falado pelos profetas. Veja aqui, ó. Diz aqui o seguinte, ó: chora com a garganta cheia, sem contenção. Levante a sua voz com o chifre de carneiro, anuncie ao meu povo a transgressão, a casa de Jacó o seu pecado. Olha, a gente está vendo aqui que ele está falando do shofar aqui, ó. Que shofar? Quer dizer, se está falando de shofar, então está falando exatamente do dia de arrependimento, né? Quando o shofar é tocado. Então ele continua: para ter certeza, eles me procuram diariamente. Veja, a questão de procurar era uma coisa que acontecia diariamente. Ansiosos para aprender o meu caminho, eles tinham vontade de aprender. Como uma nação que faz o que é certo. Aí aqui já entra algo bem, assim, bem profundo para nossas almas. Como uma nação que faz o que é certo. Quer dizer, parece, mas não é. Que não abandonou as leis do seu Deus. Na verdade, a palavra aqui não é lei, é Torá. Né? Então, que não abandonou a Torá do seu Deus, que nós chamamos de leis, mas que são Torá. Quer dizer, parece que eles não abandonaram. Eles me perguntam o caminho certo e eles anseiam pela proximidade de Deus. Vamos continuar aqui. E aí eles perguntam: por que quando nós jejuamos, você não viste? Quando nós passamos fome, nossos corpos, você não prestou atenção? Por que no dia do teu jejum, tu cuida dos teus negócios e oprime todos os teus trabalhadores? Então, aqui a gente tem uma acusação contra o Eterno. Né? Por que o Eterno está fazendo isso? Quer dizer, eles estão tomando a arrogância de querer acusar o Eterno sobre os erros dele. Aí diz aqui: por que você jejua em contenda? E contenda e ataca com punho perverso. Seu jejum hoje não é tal que faça a sua voz ser ouvida no alto. Então, não adianta. E esse jejum, esse o jejum que eu desejo. Um dia para homens passarem fome. Olha aqui, gente. É esse o jejum que eu desejo? Um dia para os homens passarem fome? Vamos continuar aqui. É curvar a cabeça como um junco e deitar-se num pano, no saco de cinza? É ficar se balançando para lá e para cá? Isso é o que você chama de jejum? Um dia que o Senhor é favorável? É a pergunta. Não, esse não é o jejum que desejo. Esse não, né? Não. Este é o jejum que eu desejo: desfazer grilhões da iniquidade, parar de pecar, parar de fazer coisas erradas, desatar as cordas do jugo e deixar aí livre as pessoas que oprimimos, os oprimidos, para quebrar todo jugo. Então aqui é isso que o Eterno quer. Ele não está falando de você também em lugar nenhum libertar ninguém, está falando de ensinar a Torá para as almas começarem a sair desses julgos. E ele continua: repartir o pão com o faminto,
é acolher em casa o miserável pobre, quando você viu nu para vesti-lo, e não ignorar seus próprios parentes. Tudo isso aqui é para fazer no literal, mas também é para dar a Torá para o faminto, acolher aqueles que são pobres de Torá. Quando você vê um homem que não tem roupas espirituais, você deve vesti-lo e não ignorar os seus próprios parentes. Continua. Então a tua luz, somente então a tua luz irromperá como a aurora, e a tua cura brotará rapidamente. Seu vidicante marchará diante de você, a presença do Senhor será a sua guarda. Quer dizer, é isso que está falando. Então, quando você chamar o Senhor, ele responderá. Quando você chorar, ele dirá: aqui estou. Se você banir o jugo de seu meio, a mão ameaçadora e a linguagem perversa, o lashon hará, e oferecer a tua compaixão faminto, saciar a criatura faminta, então a tua luz brilhará nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor sempre guiará, ele matará sua sede em lugares áridos, fortalecerá os seus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Homens de seu meio reconstruirão suas ruínas antigas, a Torá antiga, você restaurará fecundações lançadas há muito tempo e você será chamado de reparador de paredes caídas, restaurador de caminhos de habitação. E ele continua. Se você se abstiver de pisar no sábado, de tratar dos teus negócios, no meu santo dia, e você chamar o sábado, que é o 7º grau espiritual, o santo dia do Senhor, é honrado e você honrá-lo e não seguir os seus caminhos, nem cuidar dos seus negócios, nem fazer barganhas, então você pode buscar o favor do Senhor, eu te porei sobre as alturas da terra e te deixarei desfrutar da herança do teu pai Jacó, pois a boca de Hashem disse. A pergunta que fica aqui, o que nós devemos entender aqui? O que um grande cabalista como Isaías falou, tudo o que ele disse, né? Tudo que ele está dizendo nesse terrelinho aqui, né? Ou seguir o que a manifestação da religião manda vocês fazerem. Aí fica a cargo de cada um. A gente ensina, né, porque a gente quer criar pessoas fortes e entendidas, né? E aqui diz, esse é o jejum que eu desejo, um dia para homens passarem fome? Então, em Esther 9:3:1, está escrito aqui, esse é os dias de Purim, serão observados no seu devido tempo, como Mardoqueu, judeu, e agora a rainha Esther os obrigou a fazer. E assim como eles assumiram para si os seus descendentes a obrigação de jejuns e alimentação, o que é jejum? Não receber para si mesmo, jejuar de não receber para si, para ser igual ao Criador, ser doador. Tudo que você recebe com a intenção de ajudar o próximo. Ah, então, Moré, eu vou pegar agora meu dinheiro, sair distribuindo por aí? Não. Você pode investir nos seus estudos de Torá, você pode ajudar no estudo de Torá que vai alcançar outras pessoas. Se você não tem dinheiro, você ajuda divulgando os vídeos, você ajuda ensinando as pessoas. Tudo isso é um trabalho. Agora, se você pode ajudar, você ajuda. Porque isso é para que as pessoas possam compreender. Porque se elas ficarem num laço das religiões, elas não vão compreender a Torá. Elas não vão compreender, elas vão ficar religiosas. E não vão conseguir quebrar essas tripotes da religião. Então, jejum, o que eu estou jejuando? De receber para mim mesmo. Então, eu aprendo a administrar essas questões. É fácil? Não. Demora quanto tempo? Muito tempo. Depende de quanto estudo de Torá, muita coisa. Mas, pelo menos, você está começando a caminhar. Você, pelo menos, está tentando caminhar. Então, dentro aqui, nós temos essa meditação aqui, ó. Aleph, Yud, Re e Re. Que vai ter, vai ser, né, um nome aqui, RE. Então, dentro desse nome aqui,
eu tenho a configuração do nome RE, Aleph, Re, Yud, Re, que é o nome de gematria, gematria 21, tá vendo? Então aqui é isso que está falando, é isso que está dizendo para a gente buscar os nomes sagrados e, através desses nomes, buscar a divindade. É exatamente essa questão que está sendo falada aqui. Muito bem. A gente aqui falou sobre 19 nomes sagrados. Esses nomes sagrados, eles estão dentro da história de Esther, né? Então, quer dizer, toda a história de Esther está falando sobre a divindade em relação ao homem e como o Eterno estava restaurando a humanidade. Além daqueles nomes que estão codificados lá, a gente tem o Yud, Lam e Yud, o Re, 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 o Yud, Kaf, Shin, são nomes também que ainda vão estar codificados dentro dessa história, e o Yud, o Beit e o Mem, o nome Shaddai novamente, Yud, Reish, Vav, o Reish, o Vav, o Yud, o Vav e o Tav, o Aleph, o Re, o Vav e o Re, o nome RE novamente, o Vav, Re, Vav, Lamed, Lamed, Re, Yud, Re, Vav e o Kaf, Re, Tet. Tav, o Kaf, Re e o Tav. Todos esses nomes estão codificados dentro do livro de Esther. Você sabe quantos nomes tem codificados dentro do livro de Esther? Exatamente 32 nomes sagrados, que são os 32 caminhos de Torá e de Kabbalah, porque os Zohar HaKadosh, nossos sábios, rabinos de Torá, deixaram tudo isso codificado para que a gente agora pudesse alimentar a nossa alma e entender profundamente a sua Torá.